Pergunta da quinta-feira. Qual a importância dos vínculos na nossa vida? Em tempos de tantas mudanças, de tecnologia, de pressa, a sensação é que essas conexões, seja com a família, que é a primeira base de tudo, né? Com os amigos e até com os colegas de trabalho, parece que essas conexões elas ficam perdidas no espaço e no tempo. Como é que a gente mantém esses vínculos? Com a gente hoje a psicanalista Ana Patrícia Ribeiro, que está comigo, e eu estava falando aqui para ela que aqui no estúdio, lá no Switcher, existe um vínculo. Por exemplo, os meninos aqui me ajudaram hoje com uma questão técnica. Isso é o vínculo? Isso. Obrigada por ter vindo. Nosso vínculo renovado, mais um encontro. Mônica, foi muito bom você ter começado a falar de conexão. Então, nós estamos vivendo tempos de hiperconectividade. Aí eu te pergunto, qual a diferença entre conexão e vínculo? Qual a diferença? Então, a conexão, ela vai no frio da tecnologia. Ela pode ser cortada, num clique você corta e não sofre. O vínculo não. O vínculo é formado lá na estrutura familiar, no início da nossa subjetividade. Então, nós somos seres vinculares, nós somos seres de relação. Nós só podemos sobreviver porque tem um outro ser que nos cuida. Então, esse estado total de desamparo em que nascemos, ele só vai nos dando esse formato de gente, de humanidade, porque tem um outro que nos cuida. Esses são os nossos primeiros vínculos. Em tempos de hiperconectividade, você vê pessoas dizendo que tem não sei quantos mil amigos virtuais. E cabe perguntar, quem está com você realmente? Não pela questão física, proximidade física, mas com quem você pode contar. Então, os vínculos, eles são estruturantes, eles nos salvam, eles nos contêm, eles nos dão um sentimento de continuidade. Isso é só o humano que tem. É um pertencer. Hoje eu falei tanto sobre isso de manhã, durante uma live, é o pertencer. Sentimento de pertencimento, que a gente pode usar também a palavra reconhecimento, mas não é um reconhecimento porque eu sou famoso, é o reconhecimento de que eu sei quem você é, você sabe quem eu sou e por isso a gente está conectado nesse sentido de vínculo. Vínculo dá sempre alguma coisa, ó, pensa o V, tem sempre uma ponta que une, né? Então essa parte que nos une é aquilo que faz, mesmo quando você está distante de alguém, mesmo quando aquela pessoa já não está vivendo aqui conosco, mora dentro da gente, e isso nos faz encarar, inclusive, a questão da imortalidade, da mortalidade de uma outra forma. Vamos fazer o seguinte, para começar essa prosa com a Ana Patrícia, que a gente está falando sobre a importância dos vínculos, essa questão da imortalidade, da mortalidade, quer conversar com a gente? 998971000 é o meu WhatsApp. Vou fazer uma pausa rapidinho, Sim. tá, Ana Patrícia? Sabia que criar vínculos é uma necessidade humana? Eles nos sustentam em todas as áreas da nossa vida, do emocional, ao físico, ao social. E hoje a gente está conversando sobre a importância deles, né? E eu estou recebendo a Ana Patrícia Ribeiro, que é psicanalista e que volta agora. Lembra que a gente falou do evento que vai ter amanhã sobre violência zero nas escolas? E você lembrou sobre essa questão da construção desse vínculo nesse espaço sagrado. Como é que se constrói um vínculo na vida? Então, o indivíduo nasce e a família nuclear, pai, mãe, né, irmãos, ali são os primeiros vínculos. Ali ele começa a construir como se fosse um tipo de um moldezinho desses vínculos. A família extensiva, que a gente fala, os avós, tios, né? Isso também vai modelando esse vínculo. Qual é a experiência mais distante da família que a criança vai ter? A escola. Então, a escola é a primeira oportunidade da criança experimentar os vínculos que ela formou em casa e vai levar para o social. A partir da experiência, veja a importância da escola, veja a importância dos professores, dos colegas, da cultura da escola, de fomentar vínculos, ao invés de estimular competição, de mostrar a importância de um ajudar o outro, de valorizar o dia da gentileza,
Né? Hoje a gente tem, o professor, se ele lê as notas um do outro, ele instiga a competição. Para que isso? Já tem tanta competição no mundo. Então vamos pensar, quem foi o colega que fez a gentileza hoje? Qual foi a situação que estimulou o cuidado? Qual foi o colega que conseguiu trazer uma alegria para a sala? Que foi assistente aquele dia para alguém que estava precisando de uma ajuda? Então a escola é esse lugar para estimular o companheirismo, para estimular a ajuda, para você não ter aquele vínculo apenas com a família. Bom, treinando isso, ele vai cada vez mais, a criança vai expandindo mais o círculo dela e ela vai para onde? Ela vai futuramente para o ambiente profissional. E nesse ambiente profissional, se ela aprendeu desde lá da casa dela, passando pela escola, a cuidar do seu colega de trabalho, a torcer por ele, a falar as verdades de uma forma generosa, a reconhecer o crescimento do outro, isso você vai ter o que a gente começou conversando aqui, um ambiente de trabalho onde você não tem que ficar dentro de um escudo, onde você pode ser quem você é, mais próximo possível e todo mundo saber que conta com você e você conta com eles. Não quer dizer que a competição em si seja ruim, mas essa em que eu passo por cima do outro. É por isso que o mundo parece estar tão desorganizado e em sofrimento de uma forma geral, né? Não é estimulado mais essa questão do pega na mão todo mundo junto, vamos cuidar um do outro. É isso de eu sou melhor que você. É a questão do superlativo, né? E isso faz um mal? Faz um mal em todos os sentidos, porque não pensem que as doenças físicas são apenas físicas. Muitas vezes nós adoecemos porque emocionalmente estamos assim, ameaçados, né? Olha só que Elisângela do Jardim das Palmeiras contou pra gente. Tem um vínculo tão forte com a minha mãe que eu não consigo ficar nem um dia sem ir à casa dela. Se eu tô sentindo uma dor, ela parece que percebe que a filha tá sentindo uma dor. Esse vínculo foi bem construído. Bem construído e mantido. E mantido. Porque manter os vínculos é extremamente trabalhoso. A gente cuidar do vínculo é muito importante, mas dá trabalho. E a gente tem que saber que tudo que é valioso dá trabalho. Você tem que escolher se você quer uma coisa fácil ou uma coisa valiosa. Se você quiser uma coisa fácil, não precisa nem se dedicar. Mas se você quiser algo valioso, tem que se empenhar, tem que se dedicar. Então, provavelmente, ela vai à casa dessa mãe, ela atende às necessidades da mãe, mesmo quando ela está com a vida super ocupada. Então, há um cuidado mútuo. Isso é muito importante. Cuidar do vínculo. Manutenção do vínculo. Falando em manutenção do vínculo, a Solange, que está no Golden Village, oi Solange, um beijo para você. Ela falou o seguinte, que há tempos a casa dela era ponto de apoio para os irmãos, para as filhas, para muitos parentes, né? Mas aí o que aconteceu? Ela se mudou, ela veio para cá. Então ela saiu da cidade dela, veio para cá. Ela falou que sente muita falta desses vínculos, né? Por causa da distância. Concorda que é importante manter os vínculos porque nos tornam pessoas cada vez melhores. E aí, como é que fica essa questão da distância? Então, olha, nós estamos vivendo um tempo em que se a gente usar a tecnologia a nosso favor, fica muito legal, porque ela pode fazer chamada de vídeo e reunir a família toda, né? Aniversários na nossa família é assim, quando alguém faz aniversário e está fora, a gente faz o grupo, faz chamada de grupo e todo mundo dá parabéns para todo mundo. Às vezes até só para uma velhinha, mas essa é a tecnologia usada a nosso favor. Né? Então, a distância física, muitas vezes, ela não é uma escolha, ela é uma necessidade. No entanto, você poder se vincular através de todos os meios possíveis. Cartas, gente, que delícia que é receber uma carta, aquele perfume, e você reconhecer a letra, você saber que a pessoa que está longe tocou aquele papel que você tocou. Isso é de uma emoção, né? Então, eu acho que se fosse assim, se as pessoas continuassem cultivando as cartas, talvez os nossos correios não estivessem passando a crise que está passando. Então, é isso. Existem maneiras. Imaginação. O desejo de estar junto cria a necessidade e daí a necessidade cria uma solução. Estamos com uma ausência de criatividade quando se fala de relacionamento? Eu não sei, acho que... não sei, tô sem tempo. Não sei, acho que ele não vai gostar, que bobagem. Então, a gente menospreza a nossa criatividade quando se fala desse cultivo? Eu não sei se geralmente a criatividade ou só a criatividade. Eu fico pensando, Mônica, assim, nós temos que assumir que estamos vivendo num tempo em que a cultura da aparência predomina.
Então, como diz o Eduardo Galeano, aquele filósofo e escritor, ele diz o seguinte, olha, hoje o funeral vale mais do que o morto, o documento do casamento, a festa vale mais do que o amor, né? A igreja vale mais do que Deus. Então, ele vai mostrando como as aparências ficam mais válidas do que aquilo que realmente se sente. E, portanto, nós já sabemos, a aparência é algo que se esvai, o sentimento é o que fica. Então, talvez não seja uma questão de criatividade e nem a questão do tempo, que realmente está muito mais corrido, porque a gente está fazendo muito mais coisa, né? Mas talvez seja isso, de você acreditar que o outro precisa de você como você precisa do outro. E despender a energia, a gente chama isso em psicanálise de libido. Despender libido, investir a libido no outro, para que isso retorne. Ah, mas eu estou lá chamando, a pessoa não me responde. Bom, aí já é um outro momento de você pensar. Se eu insistir e não consigo entender o que está se passando com o outro, talvez primeiro eu me respeite para não continuar me sentindo tão frustrada e talvez respeitar alguma coisa que está acontecendo com o outro que não está podendo responder imediatamente. Esse negócio de ter mensagem instantânea, às vezes a gente fica achando que o outro tem que nos responder instantaneamente e a gente também tem. E não, o tempo, gente, o tempo vai cozinhando as emoções e vai transformando, vai fazendo alguma coisa que antes não era palatável em algo saboroso. Então também ter paciência. A alma pede paciência. Que é a ciência de entender o tempo. O tempo de cada um. O tempo nosso, o seu tempo do luto, o seu tempo da alegria, o seu tempo da tristeza. Porque nós somos assim. Nós vamos viver de acordo com o que está acontecendo conosco, emoções que nos tiram do tempo cronológico, do Cronos. Deixa eu trazer mais pessoas participando aqui, eu fico tão feliz. Eu não me canso de falar isso, quando vocês assimilam, quantos vínculos você está plantando por aí, você né, viu a Iris, né? A Iris Então... me mandou aqui uma mensagem tão linda que eu vou guardar para o resto da vida. A Nilva do Santa Mônica, o vínculo afetivo, além dos ombros, nos dá colo, nos dá chão. Eu achei isso tão interessante. Nossa, que moça, é uma poeta. É uma poeta, Nilva. E é uma chão, poeta. Né? Eu sei onde é que eu estou pisando. Um continente, um lugar que te acolhe, onde você pode se sentir, agora eu posso relaxar porque eu estou segura. E é isso, vínculo bem cuidado dá segurança. A segurança no mundo em que a gente não tem segurança, no mundo de incertezas, que sempre foi assim. Desde que o mundo é mundo, o ser humano está aqui sem nenhuma certeza. A gente se planeja, a gente faz agenda, mas não tem garantias de nada. No entanto, se a gente tem a esperança, aí você consegue planejar, ter tolerância, saber que aquilo pode demorar, mas você tem chance de conseguir. E os vínculos, eles são sempre como se fosse esse chão que ela nos coloca, mas também aquele lugar que você diz, eu posso ser eu. Aqui eu não preciso criar um personagem. Porque a gente vive muito isso, né? Não, tem que fazer pose de brava em tal situação. Ali eu tenho que ser a boazinha, aqui eu tenho que ser a bonitona, ali eu tenho que ser inteligente. E aquela distância de quem a gente realmente é. E isso nos enfraquece. Ficar distante de quem nós realmente somos nos enfraquece. Deixa eu trazer a Graça, que falou que hoje ela e uma amiga estavam conversando justamente sobre isso, sobre conexões. E a amizade é um vínculo muito importante que a gente tem na vida, não é? Isso, a amizade, ela é talvez a marca do que a gente pode considerar do amor que segue. Porque quando você convive com a sua família, é como se aquela coisa do sangue te desse já a possibilidade de amar, facilita amar. Mas você amar alguém que não tem nenhum vínculo sanguíneo, que tem uma educação completamente diferente da sua, que tem qualidades, características de personalidade diferentes e ainda assim você amar, então a amizade é isso, sabe? É um encontro que a gente pode pensar assim, aqui existe o desejo de estar junto e não a obrigação. Ai, que lindo isso. Vamos fazer o seguinte? Eu vou pegar um café. Você aceita um café? Eu vou aceitar uma aguinha, pode? Pode, claro que pode. É o seguinte, eu vou para o intervalo e já a gente volta para essa conversa tão boa quanto a Patrícia. E você continua participando pelo 998-97000. Se estiver no YouTube também, mande lá seu comentário, tá? Até já.
A gente está falando sobre vínculos, a importância deles na nossa vida e com a ajuda dessa psicanalista amiga nossa, Ana Patrícia Ribeiro, obrigada pela sua participação. O pessoal, sabe, falando sobre isso. A Rosângela, como era bom quando a gente recebia cartas perfumadas. Ué, vamos retomar, né? Manda a carta para mim que eu te respondo, Rosângela. Eu cultivo os meus, chego a dar uma de mãe. Olha que interessante. E aí a Lídia falou o seguinte, precisamos dar valor às coisas que realmente importam. O que estamos valorizando hoje? Olha, ela trouxe como reflexão. Exato, é o que eu vi quando eu citei o Galeano, o Eduardo Galeano, é a partir disso. O que estamos valorizando hoje, né? Quais são os aspectos das relações que a gente dá destaque, que a gente cultiva? Isso é uma pergunta para cada um. Eu não quero passar receita aqui, até porque eu não tenho a receita. No entanto, a gente já pode ver o que está dando certo e o que está dando errado. Tá. Então, quando a gente observa, por exemplo, que as relações vão ficando muito fluidas, que nada é fixo, que você não consegue manter um ciclo por muito tempo, tem alguma coisa para você pensar. Ou na sua escolha, na forma como você se relaciona. Então, porque a manutenção do vínculo é algo que também depende da gente. Não é só do outro investir. Então, acho que uma das coisas seria essa. Outra, o que estamos valorizando? Infelizmente, no mundo das aparências, no mundo em que, veja, as verdades são muito rápidas hoje. Sim. Não estou discutindo se elas deveriam passar ou não passar, não é isso? É que são rápidas. Então, quando a gente era, sei lá, antes de tanta tecnologia, antes dessa revolução de informações, os valores, eles permaneciam por muito tempo. As verdades científicas duravam muito tempo. Hoje, numa rapidez, se você entra num site de pesquisa científica, aquilo que era uma verdade ontem, hoje não é mais, porque já descobriu alguma outra coisa. Então, no mundo em que os valores estão mudando dessa forma tão intensa, como é que ficam as nossas verdades? O que a gente vai conservar de valor? Então, pode ser que em determinado momento a gente se sinta desorientado, desamparado, porque a gente não tem no que se apoiar. E, infelizmente, aparecem aqueles tudólogos, aquelas pessoas que entendem de tudo e passam receitas de como você deve comer, de como você deve dormir, de como você deve sentar, de como você deve ter amigo. Para tudo, não existe tudólogo. Existem os especialistas, as pessoas que estudam, mas para cada um é individual. Você tem que descobrir o que serve para você. Qual é a roupa que verdadeiramente fica bem em você? E eu não estou falando da roupa física, eu estou falando dessa interior. Deixa eu trazer uma amiga nossa, e ela disse que sempre foi uma pessoa que buscava ter vínculo com todos, com todos, desculpa, e com tudo na vida. Carinhosa, prestativa, até mesmo deixando de fazer as coisas para poder ajudar. Ela passou por tantas frustrações, essa amiga, que hoje ela tem se afastado de todos, por medo de criar um novo vínculo e, novamente, se decepcionar. Isso é normal, ela te pergunta? Sim, é normal se decepcionar, é normal sofrer, mas isso é a realidade. Então, fugir da realidade não nos ajuda, a gente tem que enfrentar. Então, eu não prestei atenção no nome dela, não sei se você Ela pediu para eu não falar. Então, querida, assim, se você disse que tentou de tudo, que você se dava tudo, que você se anulava, talvez fosse isso. Talvez você se colocasse como uma pessoa que não precisava, que só tinha que dar, que só doava. Então, se a gente passa essa ideia de que a gente não precisa dos cuidados, que não é recíproco, talvez o outro pense, não, ela está sempre bem, não, ela não precisa de nada, não, ela deve ter outras pessoas. Essa é uma primeira reflexão. A outra reflexão é, qual era o seu parâmetro de escolha? O que você usava da sua capacidade de intuição, de observação nas escolhas dessas pessoas que você investia? Então, assim como quando você vai fazer investimento financeiro, você procura saber sobre aquele investimento, aquela empresa, assim são sobre as pessoas. Aquela pessoa gosta de amizade? Aquela pessoa é uma pessoa que valoriza as qualidades? Ou é uma pessoa que está ali preocupada com a marca, com o ambiente, com quem são seus amigos? Então, a decepção é um sentimento muito sofrido. No entanto, não vale a pena você desistir. Tem tanta gente no mundo esperando para te conhecer, para te encontrar. Então, deixa passar a dor, cicatrizar, mas não perca a esperança. Rapidamente, nós sempre estamos ali na reta final. Ai, meu Deus. Eu perguntei para ela o seguinte, por exemplo, no ambiente de trabalho, às vezes, né,
eu tenho uma estrutura, a outra pessoa não teve a possibilidade de construir um vínculo, então dá um conflito. Eu posso, de alguma forma, com o que me cabe, criar o vínculo com ela que não sabe como construir um vínculo? Sim, muitas vezes a pessoa precisa desse estímulo. Você se apresenta como alguém que está desejosa de cultivar. Você oferece a matéria-prima e vamos ver se ela corresponde. Então você não pode fazer sozinho. Você oferece e vê se a pessoa corresponde. Porque tem muita gente que infelizmente está tão adoecida, está tão sofrida que não consegue corresponder. Então, nunca pegue para você como uma coisa tão grandiosa que você vai ser capaz de tocar ali e fazer nascer uma pessoa. Não, mas você pode ser um estímulo. Ela pode ver ali, opa, parece que essa pessoa vale a pena e começar. E aí entra a questão da imortalidade que você citou? Então, eu queria muito falar sobre isso, do Eduardo Janetti, que lançou esse livro Imortalidade, e é muito importante porque ele tem uma parte, ele finaliza o livro de um jeito onde ele fala, ele fala, olhando a imensidão, eu começo do indivíduo. Ele vai, eu sou uma pessoa insignificante num país pequeno, num planeta, num continente pequeno, no planeta, e vai até falar das galáxias e fala, e ainda assim, mesmo diante dessa pequenez, eu não desisto, eu insisto. Ai, que lindo então, isso. eu acho que é isso. A gente precisa insistir na manutenção dos vínculos, na criação dos vínculos e cuidar disso todos os dias. Do jeito que é possível. Né? Primeiro vínculo com a gente, perceber como você está, respeitar o jeito que você está, para você poder se oferecer para o outro. Sempre começa com a gente. E isso não é egoísmo, isso é autocuidado, é amor próprio, que assim você pode amar o outro. Ai, que coisa linda. Se eu fosse você, daqui a pouquinho, pegava essa entrevista lá no YouTube e compartilhava com um monte de gente, porque foi muito importante essa conversa. O João Azevedo, lá do Jardim Holanda, ele falou, por incrível que pareça, eu já acabei ouvindo uma palavra relacionada ao tema do seu programa. Fui tomar café, surgiu o mesmo assunto. Cheguei em casa e recebi um amigo e novamente entramos sem mais nem menos. Qual o assunto que surgiu? Vínculo. Querido, muito obrigada, tá? Por participar. Estamos nesse vínculo todas as tardes. Olha, tá mesmo. Querida, obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Que a gente possa alimentar esse vínculo por muito tempo ainda. Tenho certeza. Ana Patrícia Ribeiro, psicanalista com a gente aqui hoje.